Queridos irmãos, o tema da aula de hoje é um tema bastante sugestivo, bastante prático também. No entanto, é um tema bastante polêmico também. Afinal de contas, nós vamos tratar de um assunto que não é muito querido nos tempos atuais, não é muito querido em muitas igrejas e muitas vezes não é muito querido por nós mesmos, né? Apesar de adorarmos ao Senhor Deus, apesar de gostarmos muito da sua palavra, termos um apreço imenso pela palavra de Deus, esse tema também é espinhoso para nós em certos momentos da nossa vida, porque ele trata especificamente de coisas que podem ser muito caras para nós, podem ser muito difíceis de se abrir mão. Portanto, é um tema complicado, mas é um tema que nós ainda precisamos tratar e talvez nós precisamos tratar ainda mais hoje, devido às tantas ideologias e filosofias que cercam o nosso mundo. E nós estamos inseridos no mundo. Se estamos inseridos no mundo, nós precisamos estar extremamente atentos com o que acontece no mundo, para que nós possamos, então, saber a hora de agir e como agir de acordo com a palavra de Deus. E esse tema, ele trata especificamente do pecado. Mais especificamente, o tema dessa semana seria: vamos falar de pecado. Semana passada nós falamos um pouco sobre sofrimento, né? Vimos algumas questões aí sobre o sofrimento, mas eu quero, antes de qualquer coisa, recapitular um pouco sobre o tema da aula e o que nós temos conversado aqui nessas últimas semanas, né? Nós estamos, então, tratando sobre aconselhamento bíblico e discipulado a partir de um livro que se chama Aconselhando Uns aos Outros. E os temas dessa aula visam a gente tentar aqui na igreja criar uma cultura, e mais do que eventos ou qualquer coisa do tipo, mas uma cultura onde todo mundo tem condições e oportunidade de ser discipulado por todo mundo, né? Ao mesmo tempo de ser discipulado, você está discipulando. Para isso, nós vimos algumas lições. A primeira, nós falamos um pouco sobre humildade, né? Nós reconhecemos, então, que nós precisamos o tempo todo de estarmos junto com pessoas para que sejamos, então, instruídos de acordo com a experiência de cada um, de acordo com a própria forma como que Deus fala com cada um de nós e age e ensina cada um de nós. Tem coisas que nós sabemos, tem coisas que nós não sabemos, mas quando estamos juntos, nós com certeza sabemos muito mais do que quando estamos individualmente, né? A palavra de Deus, inclusive, nos diz que aqueles que caminham sozinhos, né? Ela diz: ai daqueles que caminham sozinhos, porque se cair, quem pode levantá-lo, né? Mas se estamos em dois ou mais, nós temos, inclusive, apoio e ajuda. Temos uma rede de apoio, de ajuda, de auxílio, de aprendizado e de muitas outras coisas. A própria palavra de Deus nos diz acerca do culto público e de algumas maneiras que nós interagimos com o Senhor Jesus e Ele interage conosco, dizendo que onde estão dois ou mais reunidos, lá eu estarei, né? Então, nós vemos que a vida de igreja, ela não pode ser uma vida individualizada. Então, nós precisamos uns dos outros. E para isso nós precisamos ter humildade de reconhecer que nós justamente temos essa carência de precisar um dos outros, de precisar sermos instruídos naquilo que nós não sabemos, e nisso não há vergonha nenhuma. Segundo, nós vimos então vimos um pouco como fazer bons relacionamentos, como construir bons relacionamentos, e nós entendemos então que bons relacionamentos são aqueles que visam o crescimento mútuo dos indivíduos participantes daquele discipulado, daquele aconselhamento, da vida de igreja, e a partir desse relacionamento nós crescemos juntos, tanto em palavra quanto em experiência de vida, em oração e em outras circunstâncias, em serviço, trabalho, entrega e dedicação ao Senhor também. Nós então passamos a ver um pouco sobre as influências do coração, como que nós podemos conhecer um pouquinho do nosso coração. Sabemos que ele é enganoso e que nós não confiamos no nosso coração para fazer qualquer tipo de caminhada junto com outra pessoa, mas nós confiamos inteiramente e exclusivamente na palavra de Deus. Ela tem a resposta e a cura para todos os problemas que afligem
a nossa alma. E também dão conta de muitos problemas que são físicos, não é? A palavra de Deus tem instruções aí para todos os assuntos da nossa vida, inclusive para assuntos que às vezes a gente nem imagina, né? A palavra de Deus trata sobre finanças, por exemplo, coisa que muitas vezes não é muito falado, né? Mas ela trata sobre finanças, e finanças estão ligadas à nossa vida física aqui, e as instruções que a palavra de Deus nos traz acerca de tantos e tantos temas que ela contém, nos fazem então crescer não só espiritualmente, mas também como seres humanos, fazem com que a gente cresça em aprendizado, na criação de filhos, em estudo, trabalho, ação social, desenvolvimento pessoal e outras áreas aí da vida. Então nós precisamos contar com a palavra de Deus e não simplesmente com o nosso coração, ou com ideologias, ou com academicismo, simplesmente por eles, né? Tudo deve ser redimido a partir da palavra de Deus. Depois então nós falamos um pouco sobre alguns assuntos já mais práticos, né? Inclusive da semana passada, que foi exclusivamente sobre sofrimento. Nós precisamos falar de sofrimento porque nós sofremos. Nós passamos o tempo todo por dificuldades grandes, pequenas, e a partir do momento que nós estamos juntos, nós temos condições, então, de tratar e caminhar melhor a partir de qualquer tipo de sofrimento, seja ele físico ou espiritual ou mesmo emocional, que nós acabamos sendo submetidos ao longo dessa vida. E sabemos que o sofrimento ele vem ou porque é uma prova de Deus, um ensinamento, ou simplesmente porque é consequência do pecado original de Adão, e todos nós estamos sujeitos a isso, ou então é por causa do nosso algum próprio erro que nós acabamos cometendo e precisamos consertar no processo, e as consequências dos nossos erros às vezes trazem grandes ou pequenas porções de sofrimento. E na aula de hoje, então, vamos falar um pouco sobre esse assunto que é extremamente polêmico, que é um assunto muitas vezes desagradável, mas que é um assunto extremamente relevante ainda nos dias de hoje para nós. Nós vamos ver o quanto ele é relevante. Nós vamos falar um pouco então sobre pecado. E o tema da aula é vamos falar sobre o pecado. E isso vale tanto como um ponto de exclamação ali, para uma afirmação, vamos falar de pecado, porque é necessário falar de pecado, tanto como para uma pergunta. Nós precisamos falar de pecado e às vezes ressuscitar esse tema, mas da maneira bíblica. Existem 3 maneiras de se lidar com o pecado. A primeira, de acordo com a palavra de Deus. A melhor maneira, a maneira correta. A segunda, a maneira individual de qualquer um, do jeito que você acha ou do jeito que eu acho que é o jeito certo de tratar sobre pecado. E ele pode ou não estar ligado à palavra de Deus. E o terceiro é do jeito como o mundo trata o pecado, né? E aí nós temos um grave problema, porque o mundo trata o pecado como se ele fosse simplesmente algo que não existe mais, né? O mundo evoluiu, ou dizem que evoluiu, e a partir da evolução, ou da pseudo-evolução que o mundo tem tratado aí algumas questões, nós temos percebido que o número, talvez, número não seja bem a palavra certa, mas número vai ficar interessante, o número de pecados tem aumentado. Ou talvez a parte de simplesmente deixar de acreditar que certas coisas que há um tempo atrás, inclusive pouco tempo atrás, ainda eram consideradas como pecado pela sociedade em geral, hoje já não mais o é. Eu posso citar alguns exemplos, como por exemplo, o uso de algumas práticas sexuais que para nós ainda são, e sempre permanecerão sendo enquanto a Bíblia existir, e ela sempre existirá, mas outras coisas aí que deixaram de ser consideradas como pecado e são simplesmente questões aí, talvez morais, ou simplesmente que fazem parte de um conjunto de ética. Mas para nós o pecado é um tema caro, para nós o pecado é um tema extremamente importante e precisa ser tratado de uma maneira correta, precisa ser tratado à luz da palavra de Deus, senão nós acabamos errando no seu tratamento, e ao errar no seu tratamento, nós acabamos provocando mágoas e muitas feridas no meio da igreja. Certamente você conhece alguma história de alguém, ou você mesmo tenha passado aí por alguma disciplina, e
Se essa disciplina não é bem aplicada, se ela não é bem construída, se ela não é bem colocada, se ela não é feita à luz da palavra de Deus, nós com certeza temos experiências ou próprias ou de pessoas que nós conhecemos que passaram por essas disciplinas incorretas ou passaram por um tratamento incorreto do pecado e acabaram então sofrendo aí agruras bastante dolorosas ao longo da sua vida, e algumas delas talvez ainda nem tenham sido de fato cicatrizadas ou superadas, ou mesmo curadas. Talvez o fato de nós tratarmos o pecado de maneira incorreta possa gerar feridas tão graves ou piores do que o próprio pecado em si. Então é preciso ter muito cuidado como que nós vamos tratar de pecado, como é que nós vamos conversar sobre pecado, e é por isso que nós estamos aqui, nesse dia. Nós vamos entender um pouquinho sobre como, de fato, a palavra de Deus nos traz a forma correta de tratarmos o pecado uns dos outros. E a primeira coisa que nós vamos tratar é justamente essa, uns dos outros. A primeira coisa que nós precisamos saber sobre pecado é que todos nós somos pecadores, crentes ou não. Independente do momento que nós estamos na vida, independente de que fase nós estamos na vida, independente da nossa idade, independente do conhecimento que nós tenhamos sobre qualquer área, matéria do mundo, independente do quão crentes nós somos, do quão espirituais nós achamos que somos, independente se nós somos crentes ou não, todos nós somos pecadores. E aí entramos nessa área que é muito complicada. E é uma pergunta: quem pode apontar, ou vou usar a palavra apontar porque fica um pouco mais claro, mas quem pode apontar, e ao falar apontar eu quero dizer quem pode auxiliar a cada um de nós a tratar o seu pecado individual ou pecados coletivos? A resposta é muito simples. Todos nós podemos, a partir de uma coisa: se nós de fato temos uma vida com Jesus. Se não temos uma vida com Jesus, o pecado na verdade nem importa, porque aí é basicamente natureza e não tem muito o que se fazer. Mas a partir do momento que nós então entendemos que nós temos um relacionamento com Cristo e com a sua palavra, e a partir desse relacionamento nós temos uma vida diária e cotidiana de constante luta contra o pecado, então todos nós, nessa condição, temos condições e devemos tratar o pecado individual, ou seja, o nosso, o meu próprio. Eu preciso lutar contra o pecado. E a partir do momento que nós temos um relacionamento com Cristo, lutar contra o pecado não é simplesmente um fardo terrível a se levar, mas também é algo prazeroso, porque está diretamente ligado à nossa forma de glorificar a Deus, ou às nossas formas de glorificar a Deus, ou à nossa intenção de glorificar ao Senhor, que é o motivo pelo qual todos nós vivemos e existimos. Mas a partir do momento que eu estou lutando contra o meu pecado, eu tenho condições então de ajudar outras pessoas a lutarem contra os seus pecados. Eu não tenho, porém, condições de apontar o pecado do outro simplesmente por apontar. Só fazer isso não tem a menor conjectura teológica nem bíblica, não é algo que seja respeitoso de se fazer, e não é algo, simplesmente não é algo crente de se fazer. Só apontar por apontar, qualquer um faz. Mas quando nós temos um coração ligado ao Senhor Jesus e à sua palavra, nós, a partir do momento que apontamos um pecado, nós estamos claramente dando a intenção de que nós pretendemos, de que nós temos ânimo e disposição para caminhar com aquela pessoa a fim de que aquele pecado seja então vencido, superado ou então curado. E a palavra é essa mesmo, curado. Poderia-se dizer que o pecado é, de certa forma, uma doença, um mal, alguma coisa do tipo? Até poderia. Né? Então é por isso que nós falamos que o pecado precisa ser curado. Porque a partir do pecado nós temos então feridas no nosso coração, e essas feridas normalmente são indolores, elas não aparecem com dor, elas aparecem posteriormente a partir das consequências de longo prazo do pecado. Mas a primeira lição é justamente essa: todos nós que cremos em Cristo Jesus, que cremos na sua palavra e que lutamos contra o nosso pecado individual com coragem, com ousadia e com determinação, temos então a oportunidade, privilégio e a responsabilidade de caminhar
nessa mesma luta uns com os outros. A luta contra o pecado, ela é coletiva, apesar de que existem pecados que são individuais. Mas a luta contra o pecado é coletiva. Toda a igreja luta contra o pecado. Seja você lutando contra o seu pecado de estimação, aquele que só você conhece e Jesus, ou seja a igreja lutando junta contra o pecado, contra a natureza pecaminosa, contra as atitudes pecaminosas. E a partir do momento que nós reconhecemos que todos nós somos pecadores e que todos nós precisamos ser auxiliados na luta contra o pecado, e a verdade é justamente essa, todos nós precisamos, ninguém luta contra o pecado sozinho, não pelo menos para sempre, você pode conseguir por um tempo, mas sozinho nós não lutamos contra o pecado. Nós precisamos ter um relacionamento, pode-se dizer até quádruplo. Precisamos ter um relacionamento com Cristo, em primeiro lugar. Precisamos ter um relacionamento com a sua palavra. Precisamos conhecer a sua palavra, ter intimidade com a palavra de Deus. Lembra o que o próprio texto diz? Gravei, tatuei, afixei a palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Nós precisamos nos relacionar, então, uns com os outros, e isso é vida de igreja. E aí sim nós temos, então, condições de lutar dia após dia contra o pecado. E isso não quer dizer que nós nunca mais vamos cair Isso não quer dizer que nós nunca mais vamos cair no pecado. Mas isso quer dizer que nós vamos ter muito mais condições e facilidade de lutar contra ele. Afinal de contas, você talvez já tenha até percebido isso. Quando nós estamos juntos, estamos em coletivo, estamos em reunião pública, estamos aqui na igreja, é muito mais difícil de pecar. Às vezes até o pecado, certos pecados até somem, porque não fazem parte de fato disso. Então é preciso caminhar juntamente quanto igreja. Se nós não podemos caminhar o tempo todo, 24 horas, como uma comunidade de fé, nós ainda assim temos relacionamentos e desenvolvemos relacionamentos nessa comunidade de fé, nessa família da fé, e a partir disso nós temos então condições de lutar coletivamente contra o pecado. E nós precisamos disso. Rev. Lucas, alguma coisa por aí? Nós temos uma pergunta aqui, mas ainda estamos em processamento a pergunta. Mas daqui a pouquinho eu volto. Temos só mais algumas pessoas que se manifestaram. Nosso irmão presbítero Paulo, Anderson Vieira, o Albert e a família, Juliana Muniz, a irmã Cleonice e Edmilson, Luiz César e sua família também, que sempre estão aqui, Celso e a família, a irmã Zuleide, o irmão Caleb, seu Rubério e a Gessi, que dão um bom dia aí para a nossa aula. Perfeito. Segunda coisa que nós precisamos entender, irmãos, sobre o pecado, é que pecado sem tratamento é como se fosse uma bola de neve. No começo ela pode até parecer pequenininha, mas se você jogar da montanha, ela pode se tornar uma avalanche. O pecado nunca é individual, ele nunca está sozinho. A partir do momento que existe um pecado, ele automaticamente puxa outros. E às vezes nós não damos conta disso, nós esquecemos disso. Ou simplesmente não parece que isso acontece. Mas o pecado ele é progressivo. A partir do momento que você tem um, outros começam a serem puxados aí. E às vezes isso acontece, muitas vezes, sem que nós demos conta, sem que a gente consiga perceber o quanto isso acontece. E muitas vezes nós só vamos perceber isso quando a situação estiver provavelmente fora do controle, e aí sim nós vamos então precisar de ajuda para lidar com muitas questões. E nesse momento, o tratamento contra o pecado é muito mais doloroso, é muito mais difícil. É muito mais difícil de se arrepender de um mundaréu de pecados, nós que nos convertemos, né? Nós que fomos convencidos pelo poder do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, um certo momento da nossa vida, que nós chamamos de conversão, nós entendemos então o quão doloroso é sermos libertados do pecado. E ao longo da vida cristã, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos cair nessa mesma situação novamente. Pecamos aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e de repente estamos aí enredados numa teia de pecados, muitas vezes que nós nem damos conta. E a partir disso, nós então precisaremos ser tratados de muitas coisas,
E isso pode causar muito mais sofrimento do que simplesmente nós estarmos tendo uma vida, caminharmos tendo uma vida de combate ao pecado constante. Isso torna as coisas muito mais fáceis. Pequei, me arrependi e segue a vida, né? Continua de novo. Outra coisa que nós precisamos entender sobre o pecado, e ainda estou no começo, só nos pontos iniciais, é que a vida cristã, eu já falei isso muitas vezes e quero repetir aqui de novo, a vida cristã, ela não é uma escada. Embora muitas denominações e muitos pensamentos, doutrinas teológicas tentem passar essa visão para nós, de que a vida cristã é como se fosse uma escada, né? Uma escada de galardão. Então, a cada coisa boa que eu faço, a cada boa obra, a cada luta que eu venço, a cada página da palavra de Deus que eu leio, a cada oração que eu faço, a cada boa palavra que eu digo, a cada bom pensamento que eu tenho, então eu subo um degrauzinho na minha intimidade com Jesus, né? na minha vida espiritual. E subir é muito mais fácil do que descer, na verdade, né? Mas a cada boa atitude, então eu vou subindo um degrauzinho na fé, e a cada degrauzinho que eu subo, eu me torno mais próximo de Jesus, eu me torno mais crente, mais santo, eu me torno mais espiritual. Algumas pessoas até dizem, conforme você vai tendo boas ações, boas práticas, você fica até mais poderoso espiritualmente, né? Deus responde mais à sua oração e coisas do tipo. Mas isso, na verdade, não tem nada a ver com a vida cristã que o Senhor Jesus ensinou. O próprio Senhor Jesus, em Mateus, nos ensina que a vida cristã não é uma escada, mas sim uma estrada, um caminho a ser percorrido em linha reta. E existem duas nuances nesse caminho. O caminho estreito, que leva assim a Jesus e ao céu, ao paraíso, a nova Jerusalém celestial. E o caminho largo, né? Que nos leva então aí à perdição e ao inferno. No entanto, é muito comum que nós nos apeguemos à ideia de vida cristã como se fosse uma escada, porque ela parece trazer muito mais recompensas. Mas a vida cristã de fato não é uma escada, ela é uma jornada, é uma estrada. E se você entende que a vida cristã é uma escada, ou se você entendia que a vida cristã é uma escada, a partir do momento que você vai subindo e cada vez mais alto você fica, se você comete um erro, se você comete um pecado, se você comete qualquer coisa que te traga algum deslize da vida cristã, então você despenca dessa escada e precisa voltar ao começo dela. E muitas vezes é por isso que nós falamos, né, sobre o pecado. Quando alguém comete algum pecado, comum a gente dizer que a pessoa caiu em pecado, né? Porque parece que a pessoa despencou de uma escada. Ou seja, tudo que ela fez na vida, tudo que ela fez de bom, todo o seu estudo, todas as boas palavras, todos os bons momentos que aquela pessoa teve, ou construiu, ou participou, todo o testemunho daquela pessoa é automaticamente perdido. Ela então caiu da escada. Ela se torna quase como se fosse um nada, como se fosse ninguém. Mas a vida cristã nunca disse isso. A palavra de Deus nunca impôs ou colocou alguma verdade nesse sentido. A palavra de Deus diz que todos nós somos sujeitos a cair, todos nós caímos em determinados momentos da nossa vida, ninguém permanece de pé para o resto da vida, né? Todos nós estamos sujeitos ao pecado, sejam esses pecados quais forem. Só que, a partir do momento que nós caímos em pecado, nós não caímos em pecado, nós tropeçamos. Caímos ali, podemos até bater o rosto no chão, tudo bem, às vezes tem pecados que levam a uma queda maior, vamos dizer assim, né? Um tombo maior, um sofrimento maior, a consequências maiores. No entanto, o pecado não tem, como nós bem sabemos, uma quantificação, ou uma qualificação de pesares. O pecado é um só. Independente se ele é uma mentira ou um assassinato, se é uma fofoca ou uma coisa terrível, né? Um genocídio, vamos dizer assim. O pecado é igual. Para Deus ele tem a mesma potência. O que acontece é que as consequências são diferentes. Mas a partir do momento que nós caímos, nós estamos no mesmo lugar caídos. Não caímos de uma escada, de uma montanha. Nós estamos na estrada. E se nós cairmos tão rápido quanto nós caímos, nós podemos então nos levantar ou
se não tivermos forças para levantarmos sozinhos, nós então contamos com a força e o auxílio do Senhor Jesus, ou mesmo com o auxílio dos irmãos na fé, dos irmãos em Cristo Jesus. E é por isso que nós precisamos caminhar juntos, porque se um cai ou sofre, sequer uma menção de cair, nós já temos então irmãos e a própria pessoa do Senhor Jesus a nos auxiliar a caminhada, né? Nós recebemos uma pergunta aqui, eu não vou identificar o perguntante, mas diz assim, ó: se eu sei indícios que alguém está cometendo pecado, abre parênteses aí, traindo a esposa, mas não tenho provas concretas, devo chegar nesse irmão ou devo ficar quieto? Vamos chegar lá. Então, a primeira parte está mais ou menos resolvida. Agora sim, nós vamos então tratar especificamente de como tratar o pecado. Se nós vemos que o pecado é tão grave, e a consequência do pecado sem arrependimento, e pecado sem arrependimento, lembre-se que só existe uma forma de existir pecado sem arrependimento, é uma vida sem a intimidade com Deus, sem relacionamento com Deus, sem a redenção a partir do momento que nós conhecemos então a obra que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. A partir do momento que nós conhecemos isso, não existe pecado sem arrependimento. Não existe como ter uma vida cristã sem arrependimento de pecados. A vida cristã, ela é cheia de arrependimento. No entanto, esse arrependimento pode levar um tempo, pode demorar um pouco mais, pode ser reticente, pode acontecer algumas coisas no meio do caminho, e é isso que nós vamos ver exatamente agora. Primeira coisa que você precisa saber, e que nós precisamos ter absoluta consciência: pecado não é uma ação. Embora existam ações pecaminosas, o pecado não é uma ação, ele não se justifica pela ação, e ele não está simplesmente preso a uma ação, tal como, por exemplo, a mentira. Não existe o pecado mentira. A mentira faz parte da natureza pecaminosa. A mentira só é pecado porque de fato o pecado existe, senão não existiria mentira. Mesma coisa a fofoca não é um pecado simplesmente por ela, porque na verdade ela só existe por causa da nossa natureza pro pecado, ou a nossa natureza pecaminosa. Então nós precisamos entender isso. Essa é a primeira lição que precisa fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida de oração. O pecado não é simplesmente uma ação, uma atitude, um jeito de falar alguma coisa. O pecado é natureza, e nós precisamos lutar contra a natureza do pecado muito mais do que nós lutamos muitas vezes com a ação pecaminosa, ou com uma ação pecaminosa. Deixa eu dar um exemplo. Existem algumas denominações, e mesmo a nossa igreja tem algumas falas a respeito disso, e existem algumas divisões sobre, por exemplo, a ingestão de bebidas alcoólicas. Alguns dizem que pode, outros dizem que não pode, e aí existem várias nuances nesse assunto. Mas vamos colocar simplesmente que seja, né? Não vou nem entrar no mérito da questão aqui se é ou não é, só cogite, só pense a respeito. Imagine que fosse de fato um pecado gravíssimo diante da sociedade, não diante da igreja ou de Deus, mas diante da sociedade fosse um pecado gravíssimo a ingestão de bebida alcoólica. Nós então, como igreja, tratamos esse pecado com muito mais veemência do que de fato nós tratamos outros pecados, a ponto de deixarmos outros pecados de lado, ou de tratarmos eles como se eles não tivessem a mesma consequência, ou se eles não viessem da mesma raiz, do mesmo mal. Né? Deixa eu te dar um exemplo. Hoje em dia se fala muito em algumas denominações, a nossa ainda tem uma certa restrição com isso, a gente não fala muito sobre esse assunto, mas algumas outras denominações têm falado muito sobre homossexualidade, como se a homossexualidade fosse o pecado mais grave que existe. Mas, como nós bem sabemos, a homossexualidade está no mesmo pé que a mentira, que a fofoca. Mas ao mesmo tempo que essas denominações falam a respeito da homossexualidade como se fosse um pecado gravíssimo, algo assim terrível,
e quase como se não houvesse perdão para ele, né, e não houvesse redenção, e não houvesse cura, e não houvesse transformação de vida. Essas mesmas denominações muitas vezes deixam a fofoca de lado. Mas a fofoca está no mesmo pé de igualdade. Ou a mentira, ou o linguajar torpe, entenda aí como palavrões ou coisas do tipo, né? Talvez esse seja o nosso grande erro ao lidar com o pecado, é entendermos que o pecado é simplesmente uma mera ação. Então nós vamos tratar a ação muito mais do que nós tratamos de fato o pecado. E nós não precisamos tratar simplesmente a ação, embora a ação precise de arrependimento, né? Mas nós vamos tratar a ação a partir de tratamento contra o pecado de maneira completa. E não simplesmente olhar para aquela ação como se o irmão que cometeu aquela ação fosse uma abominação, fosse um ser à parte, tivesse... Isso tem muito a ver com a nossa teologia, porque a nossa teologia, em tese calvinista, né, embora hajam pessoas que não sejam, mas em tese a nossa teologia presbiteriana alia-se ao calvinismo, né? Agora, o que tem a ver o calvinismo e com as outras? O calvinismo diz que todos nós somos totalmente depravados, todos nós somos sujeitos ao pecado, todos nós estamos caídos, todos nós podemos cometer igualmente o mesmo pecado, dependendo da nossa inclinação ou dependendo da situação, da circunstância que nós estamos envolvidos, né? Se todos nós então somos passivos de cair em qualquer tipo de pecado, quando alguém cai em algum pecado determinado, comete alguma ação que é aparente, nós não olhamos para aquele irmão como se ele fosse uma aberração. Afinal de contas, todos nós estamos sujeitos de cair no pecado, naquela mesma ação pecaminosa. Mas nós tratamos o pecado como um todo, e não simplesmente como aquela ação. O problema de tratar simplesmente a ação é que muitas vezes a ação ela está ligada a um pensamento teológico. Qual é o pensamento teológico? O pensamento teológico de que, a partir do momento que eu pequei, que eu cometi uma ação pecaminosa, eu então sou passível de perder a salvação. Eu então quebro o meu relacionamento com Deus. É isso que muitos irmãos nossos creem. Mas nós, quanto presbiterianos, e se somos calvinistas, não cremos nisso. Nós cremos sim que toda ação pecaminosa tem consequências. E consequências dessas consequências, uma delas pode ser de que a pessoa pode não estar convertida. A pessoa pode ainda não ter tido um encontro com Jesus. Mas se a pessoa teve, aí sim, então nós podemos olhar para aquela situação simplesmente como uma situação que aconteceu e precisa de tratamento, precisa de arrependimento, precisa de cura, como qualquer outro pecado que nós possamos cometer. E nessa toada, nessa situação, estão os maiores erros que nós podemos cometer. Porque ao olhar para um pecador, nós estamos olhando para nós mesmos. E muitas vezes nós não temos isso e olhamos, por causa dessa forma de pensar a teologia, de formas de pensar a palavra de Deus, ou a interpretação de algumas coisas da passagem da palavra de Deus, nós então entendemos que, ou podemos entender, caímos no risco de entender que, a partir do momento que um irmão pecou, nós temos algum privilégio sobre ele. Nós temos alguma autoridade sobre ele. O que não é verdade. Nunca foi e nunca vai ser. A partir do momento que nós entendemos que existe alguém que pode estar cometendo alguma ação pecaminosa, nós então entendemos que nós temos uma responsabilidade, um dever cívico com a nossa pátria celestial de caminhar com aquela pessoa, de tentarmos auxiliar aquela pessoa, mas não simplesmente de apontar o dedo como se nós fôssemos seres superiores. Irmãos, os cachorros estão latindo aqui, que está difícil. Hoje estão que estão, né? Veja,
nós nunca devemos e nunca podemos olhar para alguém que comete alguma ação pecaminosa, ou que cometeu alguma ação pecaminosa, ou que pode cometer alguma ação pecaminosa, como se nós fôssemos superiores. E por que nós não podemos fazer isso? Por uma questão muito simples. Porque Jesus não fez isso conosco. Estando nós, cada um de nós, destinados, caso não houvesse arrependimento, encontro com Jesus, caso não tivéssemos conhecido a graça de Deus, caso não tivéssemos nós sido eleitos, exatamente, nós estaríamos no inferno. Então, quando Cristo olha para nós, Ele olha para nós como pecadores, então nos derrama a sua graça, não sabemos por quê. O que motiva Cristo a nos derramar a sua graça? Não sabemos. Por isso que é tão mais fácil de olhar para o pecador, porque eu mesmo não sei, porque eu fui salvo. Por que eu fui salvo? Qual merecimento existe em mim? Será que eu fui menos pecador do que outras pessoas? Será que o pastor Lucas, por exemplo, é mais santo do que outras pessoas? E a resposta é não. A resposta é que nós não sabemos. Cristo, graças a Ele mesmo, né, não nos revelou porque Deus nos salva. Não está escrito na palavra, Deus nos salva por causa disso, em consequência dessa determinada ação ou dessas determinadas ações. Nós não sabemos. E isso é maravilhoso, porque se nós não sabemos, porque nós pecadores fomos salvos, tivemos um encontro com Jesus, nós então entendemos que nós não julgamos o outro, porque Cristo mesmo não nos julgou, como simplesmente pecadores destinados ao inferno, criaturas inferiores. Mas a ação de Cristo é através de algo que nós chamamos de amor. Ou seja, Cristo então nos amou, e a partir do seu amor, Ele deu a sua vida por nós, morreu na cruz do Calvário, nós sabemos disso, e a partir dessa ação de Cristo, nós então somos redimidos do pecado, convencidos através da ação do Espírito Santo. E a partir disso, nós então nos colocamos numa posição de que, ou melhor, nós nos colocamos numa posição de humildade e de ajuda aos outros. Porque se alguém está cometendo uma ação pecaminosa, quando essa pessoa for curada, quando essa pessoa se arrepender, quando essa pessoa for convencida pelo Espírito Santo de Deus a se arrepender, porque se o Espírito não convencer, ninguém convence, entenda isso, a gente precisa entender isso. Se o Espírito de Deus, Lucas, se o Espírito de Deus não convence, ninguém convence, certo? Certo. Acontece que tem um detalhe aí, muito importante. A partir do momento que o Espírito possa convencer alguém que está em uma ação pecaminosa, talvez eu possa cair na mesma ação pecaminosa, algum dia. E a pergunta é, como eu gostaria de ser tratado? E talvez essa seja a lição mais fundamental dessa aula, e de saber a maneira correta de lidar com o pecado. Primeira, sabermos que todos nós somos pecadores. Então, se alguém apontar para nós alguma atitude pecaminosa, nós jamais deveríamos agir com alguma soberba ou com dificuldade. Se alguém nos aponta, olha, você mentiu. Puxa, de fato eu menti. Perdão. Se alguém comete um pecado que é considerado, às vezes pelos nossos olhos, né, um pouco mais grave, como tal como um adultério, um assassinato, ou algum crime semelhante, enfim, nós não devemos olhar com um olhar de superioridade. Nossa, eu menti, mas nossa, essa pessoa matou alguém, você viu? O pecado é o mesmo. Embora a ação seja diferente, a consequência, ou melhor, o pecado vem do mesmo lugar.
e para Deus tem a mesma potência. Agora, se alguém cometeu um assassinato, eu também poderia, dependendo da situação que eu fosse colocado. E talvez seja isso que nós não entendemos. Eu não olho para o outro como superior, eu olho para o outro com misericórdia. Eu preciso ajudar o outro. É minha obrigação cívica como um irmão na fé, como um cidadão do reino. Se eu passo por dificuldades, certamente outros irmãos passam por dificuldades. Se eu tenho as minhas lutas, certamente outros irmãos têm lutas diferentes, têm as suas. E nós precisamos entender exatamente isso. Todos nós temos lutas contra o pecado e todos nós precisamos lutar contra o pecado. Mas nós precisamos fazer isso juntos. E de maneira que, a partir do momento que nós caímos em algum pecado, quando somos descobertos em algum pecado, nós então hajamos com humildade de nos arrependermos. Mas nós só vamos nos arrepender, e é aí que está o segredo da coisa, a partir do momento que nós estamos em relacionamento com Cristo, com sua palavra e com o Espírito Santo de Deus. Porque se nós não temos um relacionamento com Cristo, possivelmente nós não seremos convencidos pelo Espírito Santo de Deus. E talvez seja esse o maior dos problemas, ou seja um dos grandes problemas, nós entendermos ou acharmos que quando nós vamos falar sobre pecado com alguém, nós é que devemos convencer a pessoa a se arrepender, e não é. É o Espírito Santo de Deus. É a palavra que convence, através da ação do próprio Espírito. Nós, por nós mesmos, não temos condições de convencer ninguém a se arrepender. Podemos até ser usados como instrumentos de Deus. Mas, com certeza, não foi ou não será por nós que alguém se arrepende, mas sim pela ação de Cristo Jesus. E é por isso que nós precisamos ter humildade. E é por isso que nós precisamos ter uma vida constante de oração. E é por isso que nós precisamos ter uma vida constante de discipulado uns com os outros. Para que o tempo todo nós estejamos sendo tratados de pouquinho em pouquinho, quanto ao nosso pecado. Muitas vezes não vai fazer muito sentido simplesmente apontar pecados. Mesmo que às vezes até aparentam, né? Existem pecados que precisam ser tratados imediatamente, que não podem ser levados adiante. Mas existem outros que nós precisamos tratar com cuidado, com cautela, com responsabilidade, com tempo, com dedicação. Às vezes a gente quer resolver tudo rápido, né? Mas no caso do pecado não dá para resolver tudo rápido. Precisa ser cauteloso. Precisa fazer isso debaixo de muita oração. E aí a palavra de Deus então nos traz alguns conselhos. Rev, só me dá a aura, por gentileza. Oração 10h46. Beleza. Então, existem algumas regrinhas que nós podemos seguir. Onde estão essas regrinhas? Óbvio, na palavra de Deus, em alguns textos bem específicos. Rev, pode falar. Antes de entrar nesse ponto, se me permite, queria fazer um comentário. Nós estávamos até falando aqui o pessoal aqui da equipe de som, o Lucas e o Vitor, e sobre essa questão do peso do pecado, né? Que você comentou um pouco antes agora, essa sensação que às vezes a gente tem, ou que muitas vezes a gente acaba considerando no nosso dia a dia, que tem um pecado que é pior que o outro, que ele é mais ofensivo aos olhos de Deus, né? E me parece que tem muito mais a ver com a consequência, como você também estava construindo. E aí eu penso que esse entendimento, ele deve passar pela questão do entendimento do pecado original, que o ato de pecado, ele é consequência do pecado que está em nós, mas que não sai de nós. Então, às vezes a gente fica com a sensação que a gente é pecador quando a gente fez alguma coisa, né? Mas não que a gente é pecador de fato, mesmo só quando a gente está respirando, a gente continua sendo pecador. E aí por isso que a gente sente uma necessidade de empregar valor ao pecado, né? Um pecado que dói mais, dói menos. A consequência pode ser maior ou menor, mas a ofensa é ofensa, né? Não importa o quanto ela é feita. A ofensa é exatamente igual. Tanto que, na verdade, sim, a ideia é justamente essa, de dizer que o pecado não é uma ação, ele é as ações que podem ser, que a palavra de Deus considera pecado,
elas são diretas do pecado original. Se não existisse o pecado original, essas coisas nem existiriam. E aí que está a grande sacada da coisa. A mentira só é mentira porque o pecado existe. Se não existisse o pecado, a mentira não existiria. Na verdade, nós nem conseguiríamos fazer, nem seria possível mentir. Então, é muito... Quando a gente saca isso, fica muito diferente a forma de interpretação do pecado. Agora, existe uma coisa interessante sobre a consequência do pecado, né? Do pecado original, inclusive, não das ações pecaminosas que a gente pode cometer. Quando nós pecamos, a consequência principal do pecado é que nós estamos agredindo, vamos dizer assim, a glória de Deus, né? A pessoa de Deus está sendo agredida quando nós pecamos, né? Quando existiu o pecado. E a consequência do pecado é que essa agressão, ela não é uma agressão temporária, temporal. Não é algo assim, eu agredi a pessoa de Deus porque eu menti, então eu me arrependi, eu deixei de agredir a pessoa de Deus. Isso está ligado a questões teológicas. Agora, o pecado original, a agressão que ele comete contra a pessoa de Deus, ela é eterna. Não existe salvação contra o pecado original, a não ser a ação de Cristo. Quando Cristo, então, entra na humanidade, ele quebra esse ciclo de eternidade do pecado. Só que isso, claro, só funciona, evidente, com aqueles que são eleitos, né? Aqueles que nasceram de novo. Senão, infelizmente, isso não existe. Mas cabe a nós aí pregar o Evangelho, então, e como nós não sabemos, né, por que nós somos salvos, quem é salvo, quem não é, nós então pregamos constantemente o Evangelho para que cumpramos não só a determinação de Deus, mas como também possamos sermos instrumentos dele aí nessa jornada de todos nós sermos pecadores e precisamos ouvir a palavra de Deus. E aí os eleitos são, então, convencidos dos seus pecados e esse ciclo de eternidade é quebrado. E aí nós podemos então termos uma eternidade com Cristo, a partir do momento que essa natureza ela é quebrada. Mas ela só é quebrada quando de fato nós então chegarmos diante de Cristo e passarmos pelo julgamento. Até então, nós então estamos ainda sobre as consequências do pecado original de Adão. Portanto, todos nós somos pecadores iguais e passíveis de cometer as mesmas ações pecaminosas, independente de circunstância. Certo? Agora vamos lá. Finalizando então a aula, vamos então tratar de fato, eu já tratei isso exatamente no último dia, no último domingo de culto público que nós tivemos no dia 15 de março de 2020, eu me lembro, eu tratei exatamente isso no culto vespertino, né, culto noturno que a gente teve. Nós falamos então um pouquinho sobre Mateus capítulo 18, de 1 a 20. E lá nós temos algumas formas de abordagem contra o pecado, nós também temos algumas abordagens em 1 Coríntios capítulo 5, em 2 Coríntios capítulo 2, nós temos algumas formas de tratar isso também em Colossenses, Efésios capítulo 4, nós temos algumas formas de lidarmos com isso também, Efésios capítulo 6 também, Tiago vai nos dizer uma lição muito importante sobre o pecado também, e no Antigo Testamento nós temos outras lições também. Eu queria começar justamente com o Antigo Testamento, falando um pouquinho sobre Davi, rapidamente. Você vai lembrar da história, Davi cometeu um pecado, e então o profeta Samuel? Algum profeta vai falar com Davi, a minha memória é boa, mas também não é infalível. Um profeta vai então falar com Davi, ou é Samuel ou é Natã, não vou me lembrar. Mas um dos profetas fala com Davi e ele aponta, não dizendo exatamente o que Davi fez. É Natã. Né? Natã, né? Isso. Ele não vai dizer exatamente o que Davi fez. Ele não vai chegar e falar, Davi, você cometeu tal pecado e você precisa se arrepender. Não. Ele vai contar uma história para Davi. Olha, Davi, o que você acha do fulano lá, que ele fez tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E é muito engraçado, né? Porque Davi ele vai dizer exatamente isso, falar, esse cara precisa ser condenado, ele precisa ser morto, precisa ser, sei lá, nossa, precisa ir para o inferno, esse aí precisa ir para o inferno, com certeza, não tem salvação para esse aí. E aí então Natã olha para Davi e fala, pois é, Davi, mas esse aí é você mesmo. Né? E
às vezes é isso, né? Tem que ter um jeitinho para chegar com apontar. Não adianta apontar o dedo também, porque apontar o dedo não é a melhor forma de se fazer isso, né? Mas nós precisamos apontar o pecado, não o dedo na pessoa. Não dizer que aquela pessoa é o pior pecador do mundo, porque todos nós somos os piores pecadores do mundo. Paulo era o pior pecador do mundo, imagina nós, né? Agora, essa é a primeira forma, nós precisamos demonstrar que existe ali uma conduta que precisa de arrependimento. Por que essa conduta precisa de arrependimento? Não porque eu acho que essa conduta precisa de arrependimento, mas porque a palavra de Deus nos diz que essa conduta precisa de arrependimento. Nós só podemos apontar pecado quando a palavra de Deus diz que aquela ação determinada é pecado. Se não diz, nós não apontamos. Nós não ficamos apontando o dedo, não vamos atrás de ficar caçando as bruxas aí. Mas nós só apontamos o dedo quando nós temos absoluta certeza de que aquela pessoa precisa ouvir. Quando eu digo certeza de que a pessoa precisa ouvir, eu não estou dizendo que a pessoa precisa ter certeza do pecado, da ação pecaminosa. Nós todos precisamos ouvir que nós precisamos de arrependimento. Todos nós temos pecados ocultos que nós estamos ou em processo de luta ou ainda nem começamos a lutar contra eles. Então, nós não vamos apontar o dedo para a ação, mas nós apontamos o pecado. Olha, mesma coisa que Natan fez com Davi. Olha, tal situação. Será que essa situação não é você mesmo que está cometendo? Né? Primeira forma, sendo responsável e apontando para o pecado e não para o pecador. Tá? Segunda forma, aí nós vamos para Mateus 18 de fato. Existe uma forma infalível porque está na palavra de Deus, então é infalível, de se tratar o pecado. E ela é muito, muito simples, e as outras são um pouco mais rebuscadas aí, mas todas estão ligadas a Mateus 18. Como que trata o pecado? Mateus 18, 15 a 20. Muito simples. Primeiro, você identifica uma ação pecaminosa que alguém está cometendo. Você então chama essa pessoa para conversar e você aponta essa situação. Sem peso, sem culpa, sem dizer que a pessoa vai para o inferno. Fala, olha, eu percebo tal situação. E essa situação precisa de arrependimento. Se a pessoa entender isso, se a pessoa se conformar e se convencer de que de fato ali está havendo uma situação pecaminosa e se dispor à caminhada de tratamento e de arrependimento, então a palavra de Deus diz que nós ganhamos um irmão. A pessoa se arrependeu, né? Ou então não se arrependeu imediatamente, mas ela se dispôs a caminhar aí numa caminhada de arrependimento. Às vezes alguns pecados não tem como se arrepender de uma hora para outra. Precisa de um processo, precisa de uma caminhada, tá? Aí é preciso caminhar com a pessoa para entender o processo de cada um, né? Agora, segunda coisa, caso a pessoa não se arrependeu, o segundo passo é muito simples. Nós chamamos 2 ou 3 pessoas que tenham uma autoridade, né? Nós chamamos então um petit comité, adoro essa palavra, um pequeno grupinho ali de 2, 3 pessoas, e pessoas que tenham alguma influência na vida da pessoa, né? Você não vai fazer um grupo de pessoas que vão lá para apontar o erro da pessoa. Mas, normalmente, pastor, presbítero, né? Alguém que, de preferência, que tenha até alguma intimidade com aquela pessoa. Não vai levar alguém desconhecido lá. Mas você vai chamar essa pessoa de novo para conversar com mais 2 ou 3 pessoas e, então, apontar de novo que existe ali uma situação de arrependimento, né? Que precisa de arrependimento. Se a pessoa, então, for convencida, a situação, então, se reverte e aí a pessoa começa a ser tratada pelo seu pecado por esse pequeno grupo. Caso não aconteça isso, então, infelizmente, nós passamos para a terceira fase da situação, muito difícil de acontecer, porque, em tese, ou a pessoa se arrepende ou não, e normalmente, se a pessoa não se arrepende, ela até se afasta por conta própria, né? Ela prefere se afastar do processo de cura do pecado. Mas se chega na terceira fase, a terceira fase é muito simples, chama a pessoa então para frente da igreja, e mais uma vez isso é uma situação complicada, complexa, difícil, deve ser
tratada com muito jeito, com muita sensibilidade, mas essa é a forma que a palavra de Deus nos apresenta para tratar de pecado sem arrependimento, né? Trazer então para frente da comunidade e disciplinar aquela pessoa por causa daquela ação pecaminosa. Mas a ideia aqui é que se nós vamos chegar a esse ponto com uma mentira, nós vamos chegar com a fofoca também. Se nós vamos chegar com adultério, nós vamos chegar com, sei lá, com a pornografia. Se nós vamos chegar com a pornografia, nós vamos chegar com qualquer outra coisa. Aí não dá para ser simplesmente uma coisa ali e os outros a gente não vai tratar, né? E é justamente aí que está o segredo de absolutamente tudo. 1 Coríntios capítulo 5 e 2 Coríntios capítulo 2 vão tratar de um assunto até bastante complicado, né? 1 Coríntios capítulo 5 vai tratar a respeito do pecado de um irmão que cometeu da igreja de Corinto, que estava se relacionando com a esposa do pai dele, né? Com a sua própria madrasta. Um pecado considerado aí, aos olhos da humanidade, tabu, né? Uma coisa extremamente grotesca. Mas a situação do tratamento desse irmão, segundo Paulo até um pouco mais bravo ali, né? No texto ele vai dizer que esse irmão precisa ser expulso, a igreja precisa fazer alguma coisa. Mas não é necessariamente, quando você lê o texto, não é necessariamente simplesmente chega lá e aponta o dedo, expulsa o cara e pronto. É preciso que a igreja haja em conjunto. Paulo cobra uma ação da igreja. Ou seja, essa ação da igreja precisa ser em conjunto, ainda que ela vá gerar uma expulsão, caso não haja um arrependimento, mas essa ação ela é cobrada da igreja, porque a igreja, o tempo todo, todos nós, estamos lutando contra o pecado. Se não estamos, das duas uma, ou nós ainda não fomos convencidos daquele pecado pelo Espírito Santo, ou, pior, nós então não nascemos de novo ainda, e não temos a rotina de lutar contra o pecado. E aí você precisa se enquadrar, né? Não enquadre o outro. Né? Eu não posso olhar para o pastor Lucas, será que o pastor Lucas está se arrependendo dos seus pecados? Não posso. Por quê? Porque eu preciso olhar para o meu. Primeiro o meu, depois o do outro. Primeiro tira a trave do seu próprio olho, depois a gente dá uma olhada no olho do irmão, né? No cisco do olho do irmão. No entanto, o fato é que nós precisamos lutar contra o pecado. E ao lutar contra o nosso pecado, nós ganhamos então responsabilidade e dever de ajudar os outros irmãos a lutar também contra o seu. Às vezes, naquilo que eu sou fraco, eu sei que outra pessoa é forte, outra pessoa não passa por aquilo. Então eu caminho com ela para que eu possa então ter mais condições de lutar contra o meu próprio pecado. E aí, irmãos, é autoconhecimento, é se conhecer, é reconhecer que nós somos pecadores e que nós precisamos o tempo todo da graça de Cristo, da misericórdia de Cristo, do arrependimento. Nós precisamos o tempo todo de contar com a ação do Espírito Santo de Deus e da palavra nos convencendo do pecado e nos trazendo a condição de arrependidos. E essa condição precisa ser diária e cotidiana na nossa vida, ela precisa fazer parte de nós, da nossa identidade cristã, eu diria, para que então nós possamos lutar contra o pecado. E aí, respondendo à pergunta, como que nós então tratamos o pecado? Primeira forma, nós vamos levar para Deus. Primeira forma. Nós nunca vamos apontar o dedo para ninguém. Nós nunca vamos tentar tratar o pecado de alguém sem o auxílio de Deus. Porque sem o auxílio de Deus, nós nada podemos fazer. Pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio jeito, pelo nosso próprio conhecimento, não existe como se arrepender. Nós nos arrependemos pela ação direta e sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Heavy. Temos uma participação do chefe aqui, daí não dá para deixar passar, né? Não. Heavy, Thiago mandou, tá de férias, mas tá lá, não tá de férias de Deus, né? Então tá acompanhando a gente.
Um abraço para ele e para a família. Mandou aqui para a gente, dentro do assunto que nós falávamos antes, mas ainda dentro do assunto de forma geral, né? Falando sobre atos pecaminosos, ou seja, os pecados que a gente comete ao longo da vida, né? E ele falou: acredito que os atos pecaminosos devem servir para nos lembrar o quanto somos pecadores e que essa sensação vergonhosa a respeito de alguns pecados específicos deve nos lembrar o quão sujo nós somos. A vergonha a respeito de alguns atos pecaminosos é importante para lembrarmos o quanto somos desprezíveis aos olhos de Deus e o quanto aquilo que Jesus fez é grandioso. Então ele estava fazendo menção principalmente ao assunto que a gente falou sobre os valores dos pecados, né, e as consequências, mas também ele lembrou a gente aqui sobre a sensação da vergonha que o pecado traz e que alguns trazem mais, justamente para lembrar da gente quanto a gente é sujo por conta do pecado que habita em nós, né? Perfeito, é isso mesmo. O pecado traz vergonha para a gente, ele precisa trazer vergonha, né? E essa vergonha é didática. Ela não vem do diabo, não acredito que ela vem do diabo, ela vem de Deus. A vergonha é algo muito didático para nós e a gente precisa aprender a lidar com a vergonha do pecado. De certa forma, superando, né? Mas nós precisamos saber que o pecado traz vergonha, sim, e essa vergonha é didática. Se ele não trouxesse vergonha, para que a gente vai também, né, se arrepender? Nem faz sentido aí, né? Por fim, queridos, eu queria deixar um texto de Tiago, justamente dele mesmo, do chefe, né? Do chefe antigo, vamos dizer assim, pastor da igreja de Jerusalém. Nós temos um texto na carta de Tiago, no finalzinho, que vai dizer o seguinte: é um conselho para toda a igreja, para todos nós, e nós devemos ter esse conselho em mente, e nós precisamos aprender, e a palavra é essa mesmo, aprender a fazer isso, né, a construir isso como uma cultura dentro da nossa igreja e dentro da nossa vida cristã. O texto é muito simples, ele diz o seguinte: confessai os vossos pecados, os seus pecados, uns aos outros, a fim de que vocês sejam curados. Por que isso acontece? E aqui eu encerro. Porque quando nós confessamos o nosso pecado, ou melhor, para confessarmos o nosso pecado, nós vamos precisar superar a vergonha do pecado. E é nessa confissão, e essa confissão precisa acontecer primeiro para Jesus, confessai, né, os pecados ao Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de toda transgressão, iniquidade e tudo mais. Nós precisamos primeiro confessar para Cristo. Cristo é quem pode nos perdoar de todos os pecados. Portanto, confessamos primeiro para Cristo. Mas nós precisamos ter essa didática de nos confessarmos uns para os outros, para que o pecado deixe de ser, de fato, esse tabu gigantesco que ele é, para que a gente não tenha essa situação, né? E aí talvez você fale, mas poxa, se eu confessar o meu pecado, todo mundo vai me julgar. Vai mesmo. Mas esse julgamento é didático. Esse peso que o pecado traz, ele não está ali por simples acaso. Ele está ali porque ele é didático. Porque ele traz esse peso, ele traz uma consequência didática que é simplesmente, poxa, eu não quero passar por essa vergonha de novo. Não quero precisar passar por isso de novo. Não quero ser exposto de novo. Não preciso disso para a minha vida. Então, eu vou ter muito mais facilidade e condições de lidar com o pecado ou de fugir da prática de certas obras, vamos dizer assim, né? Mas, queridos, para encerrar, primeira coisa, entendermos, todos nós somos pecadores, iguais. Pecado não é maior ou menor, mas tem simplesmente consequências diferentes. Todos nós podemos cometer qualquer tipo de pecado, não importa o mais grotesco que você puder imaginar, nas consequências não, nas circunstâncias certas, nós todos podemos cometer qualquer tipo de pecado. Terceiro, nós precisamos entender, para tratar o pecado, primeiro, nós levamos qualquer suspeita, qualquer coisa do tipo para Jesus, porque, ou melhor, para Deus, né? Porque só Deus pode trazer arrependimento. Sem Deus, não tem como a gente tratar pecado de ninguém, nem trazer arrependimento por nós mesmos. Então, Deus precisa ser consultado em primeiro lugar.
E aí então nós seguimos Mateus 18. Caso alguém tenha pecado, a gente percebeu, com muita humildade, com muito jeito, com muito tato, com muita misericórdia, com muita graça, nós então apontamos o pecado e nunca o pecador. Nós então demonstramos que pode haver ou que há ali uma situação de pecado e caminhamos com aquela pessoa. Se percebemos que de fato há e a pessoa não deseja se arrepender, nós então precisamos chamar 2 ou 3 pessoas do círculo de intimidade, alguém que tenha autoridade sobre aquela pessoa, né, pastor, presbítero, enfim. Então tentamos de novo, com muita graça, com muita misericórdia, com muito jeito, com muito tato, com muita humildade. Caso não haja arrependimento, nós então primeiramente lamentamos muito, porque nos entristece. Pecado sem arrependimento entristece a nós, entristece ao coração de Deus. E então precisamos levar para as consequências finais, que seria então a apresentação para a igreja. Isso geralmente nunca acontece, mas esse seria o jeito mais bíblico de se tratar com o pecado. Tudo isso com muita humildade, mais uma vez, com muita graça, com muita misericórdia, sabendo que se alguém cometeu algum pecado, precisa de arrependimento igual eu preciso de arrependimento. Se essa pessoa cometeu, eu também posso cometer. Então eu trato com muito jeito, com muita humildade, com muito respeito, com muito carinho. Respeito não ao pecado, mas respeito à pessoa. Sabendo que essa pessoa ou é, ou pode ser um irmão em Cristo. Irmãos, para encerrar, toda disciplina é dura, é difícil, é dolorosa, é didática, é vergonhosa. Não é gostosa de se passar, mas da mesma forma que, quando crianças, nós somos disciplinados pelos nossos pais, nós somos também disciplinados pela igreja, pela parte cívica, vamos dizer assim, do reino de Deus. Lembre-se que o reino de Deus é um país, é um lugar que nós vamos ainda conhecer, mas nós já estamos exercendo a nossa cidadania do reino, ao estarmos constantemente caminhando em disciplina de pecado, seja individual ou seja coletivo. Nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros, porque nós não olhamos para o irmão em Cristo como um pecador, nós olhamos como irmão em Cristo. E se o irmão em Cristo é pecador, eu também sou. Se o irmão em Cristo precisa passar por uma vergonha de arrependimento, eu também preciso. Isso faz parte da cidadania do reino. Quem não tem disposição a isso, eu lamento dizer, mas está com sérios problemas na sua vida cristã. E precisa rever alguns conceitos aí na palavra de Deus. No entanto, se você tem prazer em lutar contra o pecado, então você também tem responsabilidade de caminhar uns com os outros nessa luta. E essa luta não é fácil, mas é responsabilidade de todos nós como igreja. Certo? Se precisa de conselho, eu não sei como lidar com uma situação, eu não sei como lidar contra o meu pecado, eu não sei lidar contra o pecado fulano, eu percebo alguma coisa, não sei o que fazer, o que eu faço, devo fazer alguma coisa, não devo. O que você pode fazer? Primeiro, ora. Segundo, procura na palavra de Deus. Terceiro, ainda assim, está com certa dificuldade, procura quem tem experiência, ou um presbítero, ou melhor, procura um presbítero, seja os presbíteros docentes, que são os pastores, ou seja, os presbíteros regentes, que daí são os nossos irmãos, né? Você conhece aí algum presbítero que possa te auxiliar no agir a respeito desse caso, mas procure alguém para saber como fazer. Procure sempre estar em contato com a igreja. Pecado precisa ser tratado dentro do conceito de igreja. E aqui eu encerro a minha fala, mas eu quero te convidar então para orar, para terminarmos e encerrarmos essa aula de hoje. É difícil, assunto polêmico, assunto que muitas vezes a gente não quer tratar, né? Eu não quero às vezes que o meu pecado seja exposto, tenho vergonha, certamente você também tem, mas nós, enquanto cidadãos do reino, precisamos vencer isso, para que nós possamos estar sempre em atitude de cura aos nossos pecados. Os pecados mudam e precisam constantemente serem curados e tratarmos. Existe cura, existe tratamento,
mas nós precisamos fazer isso com responsabilidade dentro do que a palavra de Deus ensina e não daquilo que a gente simplesmente acha, né? Que é o certo ou o errado. Vamos orar, queridos. Pai querido, nos instrui nessa luta tão difícil que nós temos que enfrentar, a luta contra o pecado. Nós, contudo, precisamos, ó Deus, de seu auxílio constante. Sozinhos nós não temos condições de lutar contra o pecado. Sozinhos nós não conseguimos ter forças para isso. Por isso nós precisamos que o Teu Espírito Santo constantemente nos convença do pecado, da justiça e do juízo, para que nós então possamos passar por essa vergonha tão difícil do pecado, mas ao passarmos por essa vergonha, sermos então curados. Que ao tratarmos de pecado, Senhor, nós não encontremos julgamento no coração dos nossos irmãos em Cristo, nos nossos irmãos na fé, mas que nós encontremos misericórdia e graça, assim como nós não encontramos julgamentos diante do Senhor, mas encontramos diante de Ti misericórdia e graça. Que nós possamos nos refugiar contra o pecado no Teu trono de graça, na Sua santa palavra, na doce presença do Senhor, no tempo de oração, na hora que dobramos o nosso joelho diante do Senhor ou o joelho do nosso coração. Que nós realmente possamos entender que nós precisamos nos arrepender do pecado, que nós realmente possamos entender que nós precisamos de ser curados do nosso pecado. E que nós possamos caminhar e encontrar graça e misericórdia diante do Senhor, e misericórdia igual ou semelhante diante dos nossos irmãos na fé. Sabendo, ó Deus, que todos nós somos pecadores, que todos nós cometemos pecados diversos, que todos nós precisamos da Sua graça e que todos nós precisamos compartilhar de graça e misericórdia a fim de que nós sejamos curados. Por favor, Deus, abençoa a nossa igreja, porque nós não temos condições de criar essa cultura de arrependimento, de misericórdia, de graça, de cura, sozinhos. Nós então precisamos do Senhor, por isso nós estamos aqui para Te pedir isso. Que o Senhor possa construir em nós, ainda que não seja hoje ou amanhã, mas que o Senhor possa construir de fato em nós uma cultura de, ao confessarmos os nossos pecados uns para os outros, ao caminharmos uns com os outros em família da fé, como cidadãos do reino, que nós possamos encontrar graça e misericórdia aos olhos e no coração dos nossos irmãos em Cristo, e que possamos nós mesmos sermos misericordiosos, graciosos e temperados com a Tua palavra e temperados com o Teu amor, para que nós possamos tratar tanto o pecado do irmão, quanto sermos tratados quanto ao nosso próprio pecado. Traz humildade para o nosso coração, traz reconhecimento para a nossa igreja de que nós somos pecadores e precisamos caminhar em arrependimento. Precisamos construir uma vida de arrependimento, uma vida de luta contra o pecado. Continua falando conosco, continua nos instruindo, continua levando o nosso coração para o centro da Sua vontade. E que a cada dia, Senhor, nós possamos morrer para nós mesmos, morrer para a nossa natureza velha, para o nosso velho homem, e que a cada dia nós possamos então refletir como um espelho a Sua graça, a Sua glória, a Sua misericórdia, o Seu amor, e possamos ser cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus, até que estejamos prontos então para nos encontrarmos com o Senhor, e que a nossa vida seja sempre uma vida de desconstrução do pecado, rumo à nova Jerusalém celestial. Cura o nosso coração, cura o nosso pecado, transforma a nossa vida, redime o nosso coração, derrama sobre nós da Sua graça, do Seu amor, e daqueles que ainda não Te conhecem, que o Senhor possa se apresentar, possa derramar então do Seu sangue e possa remir dos pecados, possa nos convencer dos pecados que ainda precisam de arrependimento. Continua derramando da Sua graça e de quem o Senhor é no nosso meio. É o que nós Te pedimos, mas também Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.